Eu sou Jim Mars e estou aqui hoje para falar com você sobre nossa história oculta. Me deixe rapidamente ressaltar que isso não tem nada a ver com adoração ao diabo, bruxas ou vampiros ou zumbis. Não é no oculto que normalmente pensamos. Este é o termo oculto usado no sentido astronômico, quando a lua eclipsa o sol. Isso é chamado de ocultação. Ela mascara ou esconde o sol. Portanto, a nossa história oculta significa simplesmente nossa história oculta. Os antigos alienígenas e a nova ordem mundial. A teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang. A ideia é que havia apenas energia no espaço, e se coalesceu e no meio que condensou e criou uma tremenda pressão, liberando uma explosão, jogando pedaços de energia e matéria em todo o universo, e eles giraram e esfriaram, criando galáxias inteiras, criando o Sol, e depois os planetas, e depois a evolução. Isso é, naturalmente, o que todos nós aprendemos na escola. Mas até mesmo a teoria do Big Bang hoje está sendo questionada em uma recente edição da revista Scientific American. Dizem que há uma lacuna quântica na teoria do Big Bang. Portanto, é simplesmente uma teoria. E estamos descobrindo coisas novas o tempo todo. Uma das coisas que estamos descobrindo é uma das grandes questões que está na mente de um número crescente de pessoas, que existe um 10º planeta lá fora, ou como os sumérios antigos o chamavam, o 12º planeta. E não há realmente uma contradição, porque os antigos sumerianos contavam o Sol e a Lua como planetas dentro de nosso sistema solar, e nossa ciência não os conta. Então tínhamos em um determinado ponto 9 planetas, mas na verdade só temos 8. É porque o pobre Plutão foi relegado de volta de um planeta para simplesmente um corpo, como uma lua ou como um asteroide. Ou ainda pior que isso, acho que Pluto se tornou o cão de Mickey Mouse. Mas nós estamos aprendendo todos os tipos de coisas sobre o sistema solar e localizaram um planeta fora desse sistema que eles pensam que faz parte de nosso sistema. E isso remonta aos anos 80, quando na verdade havia histórias de sucesso sobre isso. Mas não ouvimos muito, exceto em sites de conspirações que falam sobre o 10º planeta, ou o planeta X. Ou Nibiru, ou Wormwood, como quiser chamar. Mas de fato parece haver algo lá fora. E eles podem muito bem ser o que pode estar, talvez, causando um transtorno nas órbitas de alguns planetas do nosso sistema. E também pode estar por trás de estranhas mudanças ambientais que estão ocorrendo neste planeta. Que, obviamente, há uma mudança ambiental, como o aquecimento global que tem sido mostrado para tentar empurrar um imposto global sobre o carbono. E, desculpe, Al Gore, mas não é apenas dirigir os nossos carros. Mas a prova está em que as calotas de gelo em Marte estão diminuindo, derretendo. O gelo em algumas luas de Júpiter está derretendo. Os planetas externos estão se tornando mais luminosos, o que significa que estão aquecendo. E, portanto, o que quer que esteja acontecendo com todo o sistema solar não é só no nosso planeta. Poderia ser uma prova de que existe outro corpo em movimento no nosso sistema solar. Na verdade, há um relato da criação do nosso sistema solar que pode ser encontrado em textos que têm milhares de anos e predatam a Bíblia por vários milhares de anos. E essas são as tábuas da civilização suméria. Na verdade, irônico, mas podemos saber mais sobre os sumerianos do que um dia saberemos sobre os egípcios ou romanos, porque todos eles escreveram tudo em papiro e eles se desintegraram ou se queimaram ou se perderam em guerras. Os sumérios, eles esculpiram a sua escrita em tábuas de barro que se transformaram em pedra, e que são, talvez, 500 mil deles ainda em existência nos porões de museus em todo o mundo. E, curiosamente, apenas cerca de 20% deles foram traduzidos, e ainda, quando traduzidos, descobrimos que eles nos dão uma história de nosso próprio sistema solar.
Agora sabemos que os sumérios, como se pode ser visto aqui, conheciam as posições dos planetas e tamanhos relativos. E, no entanto, também sabemos que Urano não era conhecido pelo homem moderno até ser descoberto em 1781. Netuno foi descoberto em 1846. E Plutão também até 1930. Então, eles estavam, de fato, à nossa frente em conhecimento dos céus. Os Sumérios. De acordo com as tábuas sumerianas, tudo começou com um enorme planeta chamado Tiamat. E Tiamat foi localizado entre Marte e Júpiter. Ele era um planeta enorme, maior do que a Terra. E era um planeta aquoso, cheio d'água. Nas tábuas cuneiformes, os sumérios nos falam de guerra nos céus. Dos confrontos que aconteceram são lidos como uma metáfora para a criação de nosso sistema solar e nos conta uma história incrível. Nos conta de um outro planeta conhecido como Nibiru, conhecido como o planeta da travessia. E isso porque Nibiru aparentemente tem uma órbita que o leva para fora de nosso sistema solar e revolve há cerca de 3.600 anos, ou aproximadamente. E isso constituiria um de seus anos, e estaria destinado a retornar às proximidades da Terra em 2060. Mas isso significa que pode estar se aproximando de nosso sistema agora, e algumas pessoas acreditam que essa pode ser a causa de nosso clima errático e das mudanças ambientais que estamos vendo ocorrer na Terra. Recentemente, em 2012, astrônomos afirmam ter encontrado evidências de outro corpo celestial em nosso sistema solar. Portanto, isso não é puramente teoria. E a única teoria que entra é de que esse objeto pode ser talvez outro planeta, talvez um outro sol que está implodido, ou um buraco negro. E, bom, sabe, não temos certeza. E, claro, o governo age como se nada tivesse acontecendo. Portanto, o que mais é novo? Então, de acordo com esse antigo relato, há milhares de anos atrás, quando Nibiru passou pelo nosso sistema solar, passou perto do planeta de água de Tiamat. E uma das luas de Nibiru, na verdade, atingiu a Tiamat e demoliu cerca de metade desse mundo, fazendo com que ele se desfizesse em pedaços, mas continuou na órbita de Tiamat. E esse é o que conhecemos como cinturão de asteroides. E a outra metade de Tiamat coalesceu e foi empurrada para depois da órbita de Marte. E isso é o que veio ser conhecido como a nossa Terra. Isso poderia explicar por que as rochas marcianas e fósseis marcianos foram encontrados na nossa Terra. E por que algumas das amostras de água mostram evidência de vida marciana. Porque começou como Tiamat e depois veio parar aqui. Portanto, veio de Tiamat e não de Marte. Então hoje temos o sistema solar como conhecemos hoje, que é o Mercúrio, Vênus, e então Marte, e então a Terra, e então a cintura de asteroides, e então Júpiter, Saturno e outros planetas. Isso poderia explicar muitas coisas, incluindo a origem dos próprios cometas, que, na verdade, são como bolas geladas voando pelo espaço. E de onde eles vêm? São fragmentos e pedaços de escombros da destruição do planeta Tiamat. A Lua. Há outras curiosidades e coisas estranhas acontecendo no nosso sistema solar. Há algumas luas que são muito questionáveis. Até mesmo o famoso astrônomo Carl Sagan, no início de sua carreira, junto com alguns cientistas russos, expressou a crença de que talvez uma das luas de Marte, Phobos, era na verdade um satélite artificial. Ele disse isso porque deu provas de ser oco, e como Carl Sagan observou, um satélite natural não pode ser um objeto oco. E mais tarde ele meio que recuou e agiu como bem, nós realmente não sabemos. E caiu mais na linha do conhecimento convencional à medida que ele ganhava popularidade na fama e fortuna. Mas ainda hoje há aqueles que apontam para Phobos como sendo um mundo estranho.
Outra lua que realmente me fascinou foi a de Jápeto, uma das luas de Saturno. E como nossa própria lua, está sempre de frente para Saturno e está em uma órbita permanente, contornando aquele anel no planeta. Mas o que é ainda mais espantoso, como ver aqui, é que há um cume de montanhas ou colinas ou parede que circunda a Jápeto. Toda vez que eu olho isso, me lembro da parede na ilha Kong, que separa os nativos do King Kong. E ainda fica mais estranho porque, como podem ver nessas fotos, tem essa grande cratera e tem essa linha em toda a linha do Equador. E parece nada menos do que a Estrela da Morte, lá no filme de Guerra nas Estrelas. Também é conhecido como planeta Yin Yang, porque nela há uma estranha sombra. E aquilo faz com que se pareça com o antigo símbolo chinês do Yin Yang. Portanto, algo muito estranho sobre Jápeto. Então, isso faz lembrar a nossa própria Lua. Da nossa Lua, existem muitas coisas estranhas sobre ela, e talvez alguma evidência que seja oca. Em 1969, quando a tripulação da Apollo 12 abandonou seu aterrissador de volta à superfície lunar, autoridades da NASA anunciaram que a Lua vibrou e tocou como um sino durante horas. Bem, isso só é possível se a Lua for predominantemente oca. Curiosamente, eu tive uma conversa com um dos astronautas que estiveram na Lua. Eu disse o que pensa sobre a ideia da Lua ser oca. Ele meio que riu e disse, não, a Lua não é oca. Mas depois continuou a dizer que os cientistas acreditavam haver cavernas gigantes dentro da Lua. E claro, era um astronauta famoso. Eu não ia dizer na frente dele, mas... Sabe, a Lua oca e cavernas gigantes na Lua, qual a diferença? É um espaço vazio. E há muitas coisas intrigantes sobre nossa Lua, por exemplo, uma das quais que é... como chegar lá em primeiro lugar. Quando eu era jovem na escola, diziam que a Lua havia se separado da Terra e que em algum momento fazia parte dela. E se separou e não foi explicado como. E depois entrou em órbita ao redor da Terra. Mas agora, desde que estivemos na Lua e temos rochas da Lua e sabemos que sua composição é inteiramente diferente das composições minerais encontradas na Terra, isso veio de algum outro lugar. Interessante ou não, hoje eles têm a teoria do grande impacto. E, embora eles gozem com as teorias dos ETs aqui e colisões do passado e relatos nas tábuas sumerianas na criação do nosso sistema solar, eles estão agora dizendo que a Lua é provavelmente um produto de uma colisão entre um objeto planetário e um outro objeto planetário em nosso sistema solar, que criou a Lua. Portanto, em essência, estão começando a ir na mesma direção que a história de Anunnaki, a história de Nibiru, da história dos viajantes espaciais, a história de Tiamat sendo atingido por uma das luas e Nibiru há milhões de anos atrás. Mas a questão-chave sobre nossa Lua é como chegaram onde ela está. O famoso astrônomo Isaac Asimov disse que a Lua não deve estar onde está. Do que ele está falando? Ele fala o seguinte, aqui está a Terra. A Lua vem de algum outro lugar. E ela passa pela Terra, é capturada por um campo gravitacional e é puxada. Ok, ela passa de novo pela Terra e é pega pelo campo gravitacional e volta de novo. Então, com o tempo, ela entra em órbita ao redor da Terra. Então, deveria estar em uma órbita elíptica e instável ao redor da Terra, mas não está. Está em uma órbita circular quase perfeita, contornando a linha do Equador, com um lado sempre de frente para a Terra. Como isso acontece naturalmente, na verdade, isso não acontece. Mas isso mostra a lógica circular em que nos encontramos hoje. Nós sabemos que a única maneira da Lua poder estar na posição que está é se alguma inteligência estacionou lá. Sabemos que é justamente a distância da Terra para cobrir completamente a circunferência do Sol quando há um eclipse. Então tem que estar em uma determinada posição. Também sabemos que nesta órbita, que é circular e estacionária, e a única maneira de acontecer é se alguma inteligência estacionasse dessa forma. Bem, nosso pensamento circular é esse. Sabemos que a Lua tem estado lá durante toda a nossa história. E sabemos que não a estacionamos lá. E também sabemos que não é essas coisas de alienígenas. E, portanto, simplesmente não falamos sobre isso. E é aí que a ciência hoje está na Lua. Mas há outros aspectos da Lua que são igualmente intrigantes. Aqui está uma fotografia da NASA que é conhecida como Alaska. Isso é algo que tem uns 600 metros. E que se eleva da superfície da Lua.
Não sabemos exatamente o que é, se uma antena de rádio ou se é uma torre, não sabemos. Mas na caixa de explosão você pode ver. Não se preocupe com a pequena coisa X. É apenas uma marca de registro na fotografia. Mas o objeto é muito estranho. Isso nunca foi explicado. Além disso, nessas fotografias da NASA, vemos objetos em forma cilíndrica passando em frente à Lua, se movendo ao longo da Lua. E ali no canto direito, tal objeto parece estar saltando dos lados da linha do Equador. Essa é uma das minhas fotografias favoritas, que mostra o que parece ser uma rocha rolando ao lado de uma cratera, deixando seus rastros na Lua. Isso é claro que se trata de um slide de uma imagem publicada. Não é uma imagem muito clara, mas na original você pode ver esses rastros subindo do lado do Equador e depois eles descendo do lado que de certa forma destrói a ideia que é apenas uma rocha redonda rolando pela lateral da cratera por acidente. E se você olhar para a parte superior, verá alguns outros rastros na Lua. O que é ótimo. Agora, junto com as luzes vistas na Lua, luzes em movimento na Lua, dos ventos de água e gás, passando algumas provas de vento na Lua. Sabemos agora que a Lua tem um pequeno, mas não menos importante, campo magnético. Então, muito do que pensávamos saber sobre a Lua prova-se não ser verdade, pois há muita atividade acontecendo lá. O Sistema Solar. Também sabemos que há outros artefatos estranhos em nosso sistema solar, na região de Sidônia, em Marte. Temos o famoso rosto de Marte. O que eles tentam dizer é que não há nada lá, mas ainda certos momentos do dia parece ser um rosto humano. Nós temos pirâmides em Marte, e o interessante é que tendem a imitar a formação das pirâmides, tanto no México como no Planalto de Gizé, no Egito. E tudo isso tende então a dizer que tem havido vida inteligente visitando nosso sistema solar por milhares de anos. Mas enquanto o nosso planeta, sim, as evidências se tornam ainda mais convincentes. Em nosso próprio planeta temos um pequeno machado incrustado numa rocha que remonta a 1 milhão de anos. Temos um mapa de Piri-Reis que foi feito na década de 1500 por um almirante turco que disse que obteve os mapas dos gregos anteriores, e eles, por sua vez, com bases em mapas ainda anteriores. E ainda nesses mapas podemos ver a costa da Antártica, o que não era conhecido porque tem estado sob centenas de metros de gelo durante séculos. E a linha costeira real não era conhecida até o advento do radar, e quando usaram um radar de penetração no solo. Ainda assim, o mapa Piri-Reis mostra com precisão o litoral da Antártica e também mostra as afluentes do rio Amazonas. Algo que não era conhecido até que houvesse sobrevoos durante o ano geofísico de 1958. Então, de onde se conseguiu isso? Bem, eles obteve a partir de mapas anteriores. E o que é fascinante para mim é que esses mapas anteriores tendem a distorcer à medida que se avança na distância. As linhas costeiras e os leitos dos rios tendem a se alongar. E é exatamente o que se vê nas fotografias tiradas do alto da atmosfera. Porque você tem a curvatura da Terra e começa a distorcer as bordas da massa terrestre na foto que se está tirando. Então, em outras palavras, esses antigos mapas foram desenhados durante os anos 1500 na base dos mapas gregos e anteriores, e que evidenciam terem sido copiados de fotografias anteriores ainda. Mas o fato é que se você estudar as culturas antigas na Terra, verá que cada uma tem suas lendas de deuses que vêm do céu, que viajam em máquinas voadoras ou são capazes de causar a destruição com uma única arma. E ainda esses deuses transcendem todas essas culturas. Você encontra essas histórias na América Central e do Sul, China, Austrália, África, Egito, em todos os lugares. E o denominador comum é o voo. Eles dizem que essas pessoas conseguiam voar pelo ar. Daqui vemos evidências de objetos em forma de disco que pode ser encontrado historicamente.
E então, na Índia, África, Itália, vários lugares, o equipamento enferrujado aqui, o mecanismo antiquitera que foi descoberto em um navio grego de volta aos anos 1900, eles não sabiam o que era, então foi descoberta uma série de engrenagens e rodas dentadas e faz parte de um computador antigo e está voltado para análise e observação do movimento das constelações. Então, eles tinham algum tipo de tecnologia muito alta no passado antigo. Nós também vemos aqui algumas joias de ouro maciço encontradas na Colômbia. E os cientistas convencionais nos dizem que são apenas modelos de insetos. Mas se olhar, ele tem uma asa, tem uma cauda, tem barbatanas. E aparenta ser nada menos que uma espécie de aeronave. E na verdade, esses pesquisadores alemães construíram um modelo de um desses pequenos pedaços de joias de inseto que poderiam voar muito bem. Então, aparentemente, estavam modelando essa joia em dispositivos voadores reais em que eles tinham visto ou tido experiências e o estavam copiando em suas joias. Civilizações perdidas. Já que estamos falando de alta tecnologia no passado da Terra, isso meio que nos leva às lendas de Atlântida, de Mu, de outras civilizações perdidas agora. Houve uma Atlântida real e era assim chamada? Não sabemos ao certo. Mas Atlântida é um bom termo genérico que significa civilização pré-histórica altamente tecnológica. E as evidências para isso foram encontradas, na verdade, em todo o mundo. Mas, novamente, como na história do homem cego e do elefante, e eles vão pro zoológico e todos experimentam uma parte diferente do elefante, os cientistas de hoje não têm um pedaço do mito do atlantiano e da história, um pedaço da verdade, mas não tenho certeza se alguém tem o quadro completo. Outras evidências de coisas estranhas que aconteceram com nossos antecedentes são os relatórios contínuos de nossos ossos gigantes sendo encontrados. E alguns deles são absolutamente incríveis. E o que se deve entender é que não há nada de novo sobre gigantes. Tivemos gigantes durante toda a história. Hoje temos gigantes como prova por algumas dessas pessoas mais modernas, contrastando com as pessoas mais baixas como mais altas. E é claro, temos a história da Bíblia como Davi e Golias. O Golias não era apenas uma anomalia. Ele tinha irmãos e era de um clã de gigantes. E esses gigantes estiveram conosco o tempo todo, mas por alguma razão, esses poderes decidiram manter essa herança longe de nós. O Instituto Smithsonian, que todos nós conhecemos, é uma grande instituição científica. Mas o que não sabemos é que é uma agência do governo dos Estados Unidos. É o governo. Quando esses esqueletos gigantes, caveiras gigantes e caveiras de cristal, quando objetos muito anômalos foram encontrados, o governo que vem junto, e geralmente na forma da Smithsonian, para pegar tudo isso e trancar. Muito parecido com o filme de Indiana Jones, onde eles têm a Arca da Aliança trancada em um armazém do governo. Estou particularmente interessado em uma história de 1909 que alguns funcionários da Smithsonian descobriram artefatos egípcios na extremidade norte do Grand Canyon. E havia relatos nos jornais daquela época com muitos detalhes sobre os quartos encontrados, sobre os artefatos, o fato que eles estavam trazendo pessoas, eles estavam construindo guindastes, removendo material do sistema de cavernas e ainda quando se pergunta dizem que não sabe de nada. E as pessoas da região todos se esqueceram disso. O que me intriga é que, embora eles neguem que há qualquer coisa nessas histórias de artefatos egípcios encontrados no Grand Canyon, o que, naturalmente, lançaria a história convencional da humanidade em ruínas, descobrimos que no extremo norte do Grand Canyon, em torno de 94, Mile Creek e Trinity Creek, eles têm formações rochosas com nomes como a Torre de Set, na Torre de Ra, no Templo de Horus, o Templo de Osíris e o Templo de Ísis. Bem, de onde vêm esses nomes se não encontraram algo relacionado ao Egito Antigo lá? Então, mais da nossa história está sendo escondida de nós. Há alguns anos, quando visitei o Egito, eu fui ao Palácio de Sete em Abydos.
E eu estava olhando esse antigo palácio egípcio e um dos guardas disse: "Você gostaria de ver o Osirion?" E eu disse: "O que é isso?" Então fui levado à parte de trás. Debaixo do chão tem dessas pedras monolíticas que haviam sido colocadas juntas lá, junto com o aqueduto, junto com algumas paredes e edifícios. Havia um templo de Sete construído em cima de uma estrutura mais antiga. E essa estrutura se parece um pouco com Stonehenge, mas não de pedra bruta, mas de granito muito finamente cortado. Tanto que nem mesmo se pode colocar um pedaço de papel entre os blocos. E basicamente está escondido da vista. Tivemos que puxar algumas tábuas soltas para subir em uma escada e descer até Roserion. Olhei a minha volta e me disseram que normalmente era embaixo d'água. Então o visitante habitual de Abydos não chegaram a ver Roserion, mas por acaso eu estava lá durante um período excepcional de seca e fomos capazes de descer até lá e olhar mesmo. E curioso ou não, todas as estruturas no Antigo Egito é cheio de hieróglifo, mas não em Osirion. Essa é uma evidência muito forte que havia uma civilização pré-egípcia altamente desenvolvida, que não sabemos sobre. E definitivamente um poder em curso em alguns desses antigos túmulos egípcios e palácios. Essa é a tumba de Sekhmet, e uma estátua de Sekhmet lá dentro. Minha esposa Carol queria tirar uma foto, e ao segurar a câmera para conseguir uma nítida foto da foto de Sekhmet, como se pode ver nesta fotografia, tirada de uma outra pessoa do nosso grupo que estava de pé atrás dela, existe uma energia saltando de sua câmera e avançando em direção à estátua de Sekhmet. Naquele momento, ela descarregou completamente e não funcionou durante o resto da viagem. E ela lamentou o fato de Sekhmet ter sugado a energia de sua câmera. Mais uma vez, acho que isso nos diz que ainda há restos de alguma tecnologia muito exótica ainda a ser encontrada no Egito. Também no Egito tinha esse portão, que foi encontrado na aldeia egípcia de Naslet el-Shannon, logo após a muralha de Gizeh, e está enfeitado no topo com alguma pequena figura, com uma grande cabeça e grandes olhos, parecido com o alien cinza. E da direita há um entalhe de rocha, que mais uma vez parece nada menos do que um alienígena cinza. Esse portão, a propósito, foi derrubado, removido, e como todo o resto, tentam esconder as evidências de contato extraterrestre ou pré-históricas civilizações. Indo para a costa da Normandia, nós encontramos um local de Karnak, numa catedral neolítica. Há 3.500 anos, datados a essas pedras de que cobrem milhares de pedras verticalmente quase todo o campo lá na Normandia. E outro local estranho está em Baalbek, lá no Líbano. Daqui é claro que a cidade romana de Heliópolis foi construída, e ainda assim construída sobre pedras gigantescas, que nem mesmo na tecnologia de hoje provavelmente não poderia ser movida. Aqui você pode ver um grupo de pessoas de pé diante de uma das enormes pedras que haviam sido escavadas, mas ainda não tinham sido transferidas para Baalbek. E é verdade, e tem sido argumentado, que existem talvez um ou dois guindastes no mundo hoje que poderiam pegar uma pedra como essa pesando mais de 1.000 toneladas. Mas, quanto à minha pesquisa, não há nenhum que poderia captar a pedra tão pesada e movê-la. Poderiam levantá-la, mas não se mover com ela. E então a questão ainda permanece: que tipo de tecnologia essas pessoas tinham muito antes dos tempos dos romanos, que foram capazes de construir essa enorme plataforma lá no Líbano. Zacarias Sitchin e outros estudiosos que começaram a reinterpretar a tábua suméria dizem que essa era a visão de um porto espacial, onde os extraterrestres aterrizavam e decolavam. Aqui temos uma das estátuas da Ilha de Páscoa, e normalmente só vemos as cabeças gigantescas saindo do chão e elas são incríveis o suficiente. Mas aqui podemos ver que na verdade escavaram para baixo não só a cabeça. Existe um corpo inteiro lá, uma estátua enorme, que foi extraída de alguma distância de onde estão enterradas no chão. Então quem fez isso e de que isso se tratava?
E que tipo de ferramentas eles tinham para fazer essas estátuas gigantescas e as moverem para seus locais atuais? E por que é que depois de escavar e perceber que há estátuas gigantes aqui, muito mais altas do que apenas as cabeças, e eles as taparam? Ok, eles nem querem que as pessoas saibam que essas coisas existem. À direita aqui vemos o famoso Castelo de Coral. Ed Leeds Callahan construiu na Flórida na década de 1920. Ele tem algumas pedras tão pesadas quanto 30 toneladas, que aparentemente ele, como um homem mais velho, foi capaz de mover por conta própria. E como ele faria isso? Ele simplesmente diria às pessoas que ele havia descoberto os segredos dos antigos egípcios. Ele foi capaz de mover as coisas do lugar. Recentemente tem havido muitas escavações feitas em um local na Turquia chamado Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, ele é chamado de Stone Age turco, porque ele remonta a mais de 7.000 anos antes de Stonehenge, na planície de Salisbury. E ninguém sabe quem construiu isso. Mas ali há sinais incríveis de sofisticação. E aqui estão algumas esculturas, ainda são visíveis. Obviamente tudo muito ornamentado. Eles acham que o lugar foi construído como um local de adoração. Um lugar para estudar as estrelas. Mais uma vez encontramos, como todas as outras sociedades primitivas do mundo, esse fascínio, esse interesse com as estrelas, me indicando que sabiam de algo importante sobre isso. E talvez porque sabiam que foi daqui que vieram os deuses. Artefatos não usuais e visitas extraterrestres. E além desses locais, nós temos esses crânios estranhos que foram encontrados em todo o mundo. Caveiras com crânio alongado, crânios com chifres, com cabelos avermelhados, alguns dos dentes com presas, caveiras sem dentes, caveiras gigantes, pigmeias, caveira de cristal, que são perfeitas em medidas da cabeça humana. E muitas delas com esses crânios alongados. Faz uma pessoa se perguntar onde se vê no fundo a rainha egípcia Nefertiti, que usava esse chapéu do tipo cônico. E isso era apenas uma moda da época ou era algo para cobrir um crânio mais alongado? Porque eram parte humanos e parte algo mais, talvez? O pesquisador Lloyd Pah tem seu crânio da criança estrela, que ele vem estudando há anos. E agora eles descobriram que existem diferenças no nucleotídeos no DNA da mitocôndria, indicando que pelo menos um dos pais da criança estrela não é inteiramente humano. Portanto, aqui temos mais provas concretas de que houve visitação de não-humanos num passado distante em nosso planeta. Na verdade, a evidência da visitação de estrangeiros é simplesmente, convincente e quase esmagadora quando se olha para ela. Em vários locais e objetos anômalos ao redor do mundo, desde pinturas rupestres antigas nos desenhos que parecem pessoas do espaço com trajes espaciais, tem moedas antigas que mostram objetos voadores. Nós temos a arte, a cultura durante toda a Idade Média, mostrando objetos em forma de disco e de aparência estranha voando pelo ar. Então faz tempo que isso está por aqui. E é claro, a ideia de que a humanidade cultuou alguma força extraterrestre não é novidade. Nós podemos ver isso no famoso filme 2001, Odisseia Espacial. Mas esses detalhes, mais de uma vez, nas antigas tábuas sumerianas, que quando todos começaram a dizer como chegamos aqui, o que houve, eles contam a mesma história básica. Há 432 mil anos atrás, antes da grande enchente, que seria a inundação de Noé, eles dizem que os Anunnaki, cuja a tradução é aqueles que vieram dos céus e aterrizaram na Terra, vieram de Nibiru através do Grande Bracelete, que é interpretado como o cinturão de asteroides, e pousaram então na terra do Golfo Pérsico. E então começaram a colonizar e começaram a procurar ouro. Sim, primeiro tentaram conseguir extrair o ouro das águas do Golfo Pérsico, mas isso foi lento e não retornou muito ouro. Por isso começaram a explorar a Terra.
E particularmente na África do Sul encontraram minas de ouro ou camadas de ouro sobre o solo e começaram a montar operações de mineração. No início da década de 90, uma das empresas de mineração da África do Sul tentou fazer uma contagem dessas antigas operações de mineração e depois veio vários milhares. E eles simplesmente desistiram de contar, pois haviam muitas. Portanto, isso tem sido algo, a caça ao ouro, isso tem sido caça de recursos, tem sido algo que remonta ao longo da nossa história. De acordo com as tábuas sumérias, houve problemas, porque essas pessoas vieram ao planeta como astronautas e se tornaram garimpeiros. E a mineração sobre a Terra é um trabalho duro, quente e extenuante. Então houveram greves, desaceleração da demanda por salários altos e por ajuda. E a liderança dos Anunnaki foram perturbadas sobre o que fariam a respeito. E alguns deles exigiam medidas duras, punição para aqueles que não cavariam o ouro. Mas o oficial de ciências deles, Henke, disse: bem, agora eu tenho estudado os primitivos da Terra em meu laboratório na África do Sul. E acredito que poderíamos ajustar o DNA desses primitivos e fazer de nós mesmos uma raça operária. Eles poderiam fazer todo o trabalho árduo e nos libertar de todo o trabalho. E interessante que eles tinham os mesmos argumentos éticos que nós temos hoje sobre splicing, genes e clonagem. Eles disseram que não cabia a nós brincar de Deus, apenas Deus. Somente a força criativa universal poderia criar realmente os seres vivos. Isso é verdade, então não deixe ninguém que te diga que tentam argumentar que os aliens criaram os humanos, não é a ideia. Tudo o que eles fizeram foi o que nós fizemos com os animais. Cavalos, vacas, ovelhas, cachorros e gatos. Eles melhoraram a raça. De acordo com as tábuas sumárias, o oficial de ciências Enki e seu parceiro Norharsharg levaram o óvulo de uma fêmea terrestre e o fertilizou com o esperma de um macho Anunnaki. E depois o implantaram em fertilização in vitro. E depois na vagina de uma fêmea Anunnaki, que logo ficou grávida, e então realizou um parto cesariano e produziu um híbrido entre as duas espécies, e deu no que chamavam de Adama, no Adão, a primeira pessoa da Terra. E inicialmente esses eram como mulas, não podiam se reproduzir. Então tinham que continuar recriando, mas depois de mais experiências e manipulações com o DNA, eles na verdade aperfeiçoaram para onde os humanos agora podem se reproduzir. Aí que o problema começou. De acordo com o soberano Anunnaki Enlil, ele ficou perturbado com os sons de acasalamento dos humanos, enquanto eles se reproduziam como coelhos. Quando eles perceberam que Nibiru estava voltando e haveria mudanças gigantes na Terra, ficou decidido que os humanos tinham ficado fora de controle. Para qualquer um de vocês que viu Star Trek mostrar os Tribbles, era como se os humanos tivessem se tornado os Tribbles e estavam infestando tudo. Então foi decidido deixar a natureza seguir o seu curso. E quando Nibiru se aproximou o suficiente para causar desastres geofísicos na Terra, os Anunnaki simplesmente saíram em suas naves e entraram em órbita ao redor da Terra enquanto o dilúvio cobria tudo. Nas antigas tábuas que antecedem a Bíblia por cerca de 3.000 anos, detalham a história do dilúvio com duas diferenças significativas. Enquanto a história bíblica sobre o dilúvio conta como Noé foi contatado por seu Deus e mandado construir uma arca e levou os seres vivos e etc., da versão suméria tem a pessoa como Upnapishtim. E ele foi dado por seu Deus para construir uma arca de mesmas dimensões, selada da mesma forma que foi passado no relato bíblico. A outra diferença é muito intrigante para mim, porque eu perguntava com frequência como manter um barco cheio de animais. Os leões se deitam com as gazelas. Sabe o que aconteceu lá? De acordo com as tábuas sumérias, foi dito ao Utnapishtim para construir uma arca de que seria preenchida com a semente de todos os seres vivos. E então, como já sabemos que eles tinham conhecimento funcional do DNA e também da clonagem e manipulação genética, então vemos ao invés de um barco cheio de animais,
nós vimos um barco com um armário, com tecidos de DNA e amostras de DNA, que então poderiam ser usados após a Terra seca e ser usada para reconstruir a Terra. Aparentemente foi isso que foi feito. Ironicamente, a ciência nos diz que a agricultura começou nas altitudes mais elevadas da região montanhosa de Cáucaso, na exata localização de Monte Ararat, onde nos foi dito que a arca, tanto no relato sumério e na Bíblia, vieram parar. Então, você pensaria que a agricultura começaria no solo muito rico, no leito dos rios, e depois subiu, mas é o oposto, começou nas montanhas e desceu, dando suporte à ideia do conto sumeriano. Outras evidências de vida na Terra que possam ter tido tecnologia alternativa pode ser encontrado na África do Sul, onde pesquisadores e cientistas eles encontraram milhares e milhares desses círculos de pedra, sem entradas e nem saídas, apenas círculos. E ali o povo simplesmente dirá que são currais onde se guardam os animais. Foi o que eles fizeram. Mas esses círculos de pedra têm sido datados para mais de 200 mil anos atrás. E, como eu disse, não há entradas. Então, de que serve um curral se você não pode colocar os animais e retirá-los de lá? Não, eles eram para outra coisa. E o que eles estavam descobrindo é que, aparentemente, esta era uma tecnologia para retrair a energia da própria Terra. E alguns desses círculos, os cientistas haviam conseguido escavar 183 metros. Eles encontraram uma temperatura média dessa área de 5 graus Celsius. E, no entanto, quando se entra nesses círculos, é possível se atingir a 57 graus Celsius. Então, obviamente, tem algum tipo de troca de energia acontecendo. E os antigos eram capazes de aproveitar essa energia através dos círculos que pareciam surpreendentemente muito parecidos com o magneton. Portanto, a tecnologia no passado, indo muito além do que sabremos sobre. E é claro que a Grande Pirâmide há muita controvérsia sobre isso, segundo o que dizem os egiptólogos, que tudo foi feito nas dinastias egípcias. E que os escravos dos egípcios arrastaram rochas gigantes através do deserto e amontoaram nas pirâmides, mas me parece haver algumas provas físicas que contradizem esse relato. Por exemplo, na Grande Pirâmide e na Esfinge, encontramos uma erosão vertical de água muito óbvia. O que significa que essas duas estruturas passaram por fortes chuvas por longo tempo. E ainda assim, o geólogo te dirá que não tem havido chuvas significativas no Planalto de Gizé por mais de 10 mil anos. Isso significa que a Esfinge e a Grande Pirâmide foram construídas e estão em existência há mais de 10 mil anos atrás, que predatam os egípcios por cerca de 5 ou 6 mil anos. Mas isso ainda fica mais estranho. Em 2006, o Dr. Michael Barson, da Universidade de Drexel, e seus colegas encontraram que, ao invés de blocos de granito ou pedra calcária, a Grande Pirâmide foi, na verdade, construída a partir de concreto geopolímero, que agora nos dá uma nova teoria de sua construção. Ao invés de arrastar essas rochas gigantes pelo deserto e, de alguma forma, conseguido empilhá-las na pirâmide, eles simplesmente construíram formas e despejaram esse concreto que se solidificou e que explica as rochas gigantes e os fatos de sua colocação próxima. Um engenheiro britânico, Christopher Dunn, especulou que, de acordo com o layout e a configuração interna da Grande Pirâmide, de que não era um túmulo, ou até mesmo um artefato egípcio, mas uma usina elétrica, que extraía energia da Terra, muito parecido com círculos de pedra na África do Sul, e que pode ter passado essa energia por uma civilização mundial através de outras pirâmides, o que sabemos que podem ser encontradas em todo o mundo. E dá um relato na Europa Oriental de que temos mais pirâmides no México e na América do Sul. Temos pirâmides na Grécia e pirâmides na China também. Comunicação alienígena. A maioria das pessoas que estão conscientes e olhando ao redor hoje estão cientes do fenômeno do círculo das plantações, mas não vou entrar nisso. E gostaria de ressaltar também que os círculos nas plantações são fascinantes. Esse aqui apareceu perto do radiotelescópio de Chilbottom, que se pode ver no canto inferior direito da imagem, em agosto de 2001. E dois padrões surgiram neste campo,
Parecia ser um rosto humano. Não está claro se isso era para representar um rosto humano ou quem estivesse mandando a mensagem. O outro é um diagrama semelhante quanto a esse diagrama à direita, que estava num código binário e foi enviado ao espaço. E, basicamente, o que ele diz é o que mostra a composição do DNA humano. Tem um pouco de forma humana, que mostra 2 braços, 2 pernas, cabeça pequena. E da coisa laranja aqui é um diagrama de nosso sistema solar, mostrando o terceiro planeta levantado, que significa que vivemos no terceiro planeta. E então, quando em 2001... nós recebemos de volta uma coisa do tipo similar, mas com diferenças, que mostra uma figura não muito humana, cabeça grande, olhos grandes, corpo pequeno, e mostra que a vida no terceiro, quarto, quinto e sexto planeta de seu sistema, além do que outras mudanças no DNA. Então isso foi uma resposta do espaço. E então, no ano seguinte, quase no mesmo dia, tivemos essa forma na plantação perto de Winchester, no Hampshire, na Inglaterra. E mostra claramente o que parece ser um rosto alienígena, com um código binário que se lê. Cuidado com portadores de presentes falsos e suas promessas quebradas. Muita dor, mas ainda há tempo. Pensamos que quer dizer acredite que há bondade lá fora. Nos opomos ao engano com o tweet se fechando. Agora, se isso é uma farsa, são farsas muito elaboradas. E foram realizadas e feitas com algum tipo de tecnologia não conhecida. E se são mensagens de não humanos no espaço, então deveria ser dada mais atenção a isso. Então tudo suscita a pergunta, nossos ancestrais vieram do espaço? Como se pode ver, as evidências claramente apontam que sim. Porque temos relatórios ao longo de toda a história. Nós vemos na Bíblia Ezequiel na roda de fogo. Nós temos histórias de barcos voadores dos egípcios. Temos os escudos voadores dos romanos. Nós temos relatórios das coisas voando pelo ar na Idade Média. Temos relatos de coisas voando no ar em 1800, antes dos irmãos White voarem. Então, obviamente, parece que há evidências que demonstram que tem havido visitação nesse planeta. E o que nos leva a uma grande questão. Que eles vieram aqui e onde eles estão agora? Todos eles partiram? Ou alguns deles ficaram para trás? Se sim, então onde estão e o que querem? Tecnologia antiga e tecnologia moderna. Manipulação de energia hoje é o nome do jogo. Isso é o que tudo está voltado. Se pudéssemos manipular a energia, poderíamos ter energia livre. Podíamos ter antigravidade, poderíamos ser capazes de manipular o tempo. Porque se descobre que cada vez mais e mais que a energia e gravidade estão todos entrelaçados. E acho que vemos vislumbres que tal tecnologia era disponível em um passado distante. A grande mídia nos disse que Saddam Hussein acreditava ser Nabucodonosor reencarnado. Então, talvez valha a pena dar uma olhada no rei Nabucodonosor na Babilônia e descobrir o que ele estava fazendo. Que, de acordo com a Bíblia, ele construiu uma estrutura de ouro e foi traduzida como a fornalha de fogo, mas, obviamente, é mais do que uma simples fornalha, porque pessoas saíam e entravam. Ok, mas ele nunca conseguiu que funcionasse muito bem, mas alguns de seu povo adoeceram e morreram. Por isso ele estava preocupado com isso, ele estava criando um campo de energia, aparentemente sim. Então ele desce para a Palestina e pega 3 dos sacerdotes hebreus, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Os traz à Babilônia e diz que quer aquilo funcionando. Eles disseram, você não é o nosso rei. Você não acredita no nosso Deus e não trabalhamos para você. Ele disse, então vou colocá-los nessa estrutura. E disse, ou vocês já fazem funcionar ou vai matá-los. O curioso é que eles não apenas entraram, mas foram empurrados. Primeiro vestindo suas roupas, e seus mantos e chapéus. O que isso tem a ver? Ou eles estariam vestindo uma roupa anti-radiação. De qualquer forma, eles entraram lá dentro. E o rei Nabucodonosor, ele não queria chegar perto, então ele disse, eles estão aí? E um de seus homens disse, sim, ó rei. Na verdade, tem 4 lá dentro. 4, diz ele. Quem é o 4?
Então disseram, esse é o filho de Deus. Obviamente causou uma impressão nele. Mas quem era aquele? Nós não sabemos, porque nunca mais houve relatos do que aconteceu depois disso, além do fato de que Nabucodonosor ficou tão impressionado com a performance dos 3 sacerdotes que os colocou no comando de toda a Babilônia. E da coisa toda. Portanto, obviamente, aqui criaram um campo energético, uma fenda espacial, e alguém veio atrás dela. De um jeito ou de outro. Então, há um vislumbre tentador de que eles tiveram acesso a essa tecnologia exótica, mesmo na época de Nabucodonosor. E que Saddam Hussein poderia ter estado atrás disso ele mesmo. Então isso nos leva à guerra ao Iraque. Do que se tratava tudo aquilo, nos foi dito que Saddam Hussein teria uma bomba nuclear e lançaria em nós em 6 semanas, mas isso provou ser falso. Foi-nos dito que eles tinham armas de destruição em massa, mas provou ser falso. Disseram, nós vamos buscar o petróleo dele. E não era verdade, porque acabamos pegando menos do que pegávamos antes de atacarmos o Iraque. E então, finalmente, se tornou em... Bem, estamos tentando trazer liberdade e democracia. Você deve se lembrar disso quando em Blackwater, um mercenário e uma equipe sob contrato de uma companhia privada matou cerca de 40 pessoas disparando balas em uma praça pública, dizendo do governo do Iraque, mas na verdade era o nosso próprio governo. E quem colocamos no comando disse, isso é demais, nós não queremos fora de lá. E os Estados Unidos disseram, sinto muito, temos contrato com eles, temos que ficar. Como isso para a liberdade e a democracia? Certo? Então do que se tratava tudo? Bem, agora é sobre o ataque a Bagdá em abril de 2003. Ao contrário da normal estratégia militar, que é um objetivo, você ataca o objetivo, você consolida os seus ganhos, pacifica o campo e passa ao próximo objetivo. Fizemos uma linha B diretamente para Bagdá. E o que aconteceu em Bagdá? No saque ao Museu Nacional Iraquiano. Agora, do que se tratava isso? Eu tenho os recortes de notícias da grande mídia em meus arquivos que apareceram em 1999 e 2000. E equipes arqueológicas alemãs e francesas estavam fazendo novas descobertas surpreendentes no Iraque. Eles até pensaram que encontraram o túmulo de Gilgamesh, que até então recentemente era pensado ser um personagem mítico. Mas agora começam a perceber que havia realmente, assim como agora, estamos começando a perceber que a história dos Anunnaki e essas pessoas que nos visitaram de outro mundo, que podiam viajar voando, que isso pode muito bem ter sido baseado na realidade também. Então, para onde eles estariam trazendo as recém-descobertas das cidades antigas sumerianas de Ur? Eles teriam levado ao Museu Nacional Iraquiano. Mais de 700 mil peças foram retiradas do museu por uma máfia, possivelmente contratada como disfarce, para uma operação ali realizada. Os diretores do museu de todo o mundo conseguiram que o Pentágono prometesse que protegeria o Museu Nacional Iraquiano, pois era o repositório da história humana. Ainda assim, quando a máfia apareceu, os homens de serviço dos Estados Unidos foram ordenados a se retirar e a máfia foi autorizada a saquear o museu. Mas o coronel Matthew McDaniels, o diretor adjunto do Conjunto de Coordenação Interinteligência, investigou o saque do Museu Iraquiano e escreveu: o porão é o que temos chamado de um trabalho interno. Vou dizer isso para sempre como mantra. Para mim isso é inconcebível. O porão foi arrombado, os itens foram roubados, sem um conhecimento íntimo do museu. E de lá foram tiradas cerca de 10 mil peças. E recuperamos apenas cerca de 650 aproximadamente. Então, em outras palavras, esta era a máfia. E o saque foi um disfarce para uma operação para enviar operários para lá. Eles acharam cortadores de vidro que não são comercialmente disponíveis no Iraque. Alguns dos guardas estavam suspeitosamente desaparecidos ou doentes. Eles, quem quer que fossem, os ladrões tinham as chaves para as exibições e pro porão. E eles passaram direto por falsificações muito caras e foram direto buscar as coisas no porão. Essa foi uma operação para ganhar no que eles pensaram poder ser uma antiga tecnologia ET. Então quem pegou essa antiga tecnologia ET? Bem, vamos fazer uma revisão do que acabamos de ver. Primeiro, esse conhecimento foi passado às habilidades misteriosas do Egito e da Grécia. E depois, é claro, foi depositado e permaneceu no Templo de Salomão, onde então foi recolhido pelos Templários, que então criaram os maçons de pedra, e depois se transformaram na maçonaria, os Rosa Cruzes,
Dos alquimistas e depois os maçons iluminados. Essas eram as maçonarias na Europa, que haviam sido infiltradas pelos Illuminatis na Bavária. Eles então, os maçons iluminados, em seguida criaram mesas redondas financiadas por Cecil Rhodes, de quem foi a ideia de criar uma sociedade secreta para tentar reconquistar a América do Norte para o Império Britânico. Mas então os nazistas assumiram o controle e pegaram o Tesouro de Salomão e muitos dos segredos através de seu programa psíquico mágico. Então isso foi passado para o complexo industrial militar dos Estados Unidos. Do que agora estão à frente, os líderes corporativos, os líderes bancários, são geralmente membros das sociedades secretas, como o Conselho de Relações Exteriores e Comissão Trilateral, que foi uma ramificação do Conselho de Relações Exteriores, e claro, Bilderbergers, que são dos principais industrialistas, líderes corporativos, magnatas da mídia, oficiais bancários, que se encontram uma vez por ano e são tão secretos que nem têm um nome, são chamados de Bilderbergers porque foram descobertos pela primeira vez numa reunião pública no Hotel Bilderberg, na Holanda. Para as pessoas que afirmam que é um pequeno grupo de pessoas tentando controlar o mundo, seria apenas teoria da conspiração ou alguns fatos sustentam isso? Eu indicaria para um estudo de 2011 sobre o Instituto Federal da Tecnologia da Suíça. Eles estudaram 43 mil empresas multinacionais e eles descobriram que dessas 43 mil são, na verdade, controladas por apenas 1.318 empresas. A maioria delas com cargos de diretoria interligados e propriedades de 1.300 companhias, que são, por sua vez, controladas por 147 empresas com controle de interligação. E essas 147 empresas controlam mais de 60% da receita global. Essa é uma incrível concentração de poder. E dessas 147 empresas, na verdade, a maioria dessas são controladas por cerca de 20 grandes bancos. Então, quando dizem que os bancos estão administrando o mundo, bem, isso é uma boa evidência de mostrar que isso é verdade. E como eles fazem isso? Eles fazem isso a partir de agências pouco conhecidas, tais como o Fundo de Estabilização Cambial. Ele foi criado em 1934, no auge da Depressão. E esse é um escritório pouco conhecido do Tesouro dos Estados Unidos que controla o Banco da Reserva Federal de Nova York, que por sua vez é o banco líder. Para o sistema da Reserva Federal, os 12 bancos do sistema da Reserva Federal, eles também lidam com um orçamento negro para a CIA, no que faz entrar bilhões de dólares não contabilizados. Eles também criaram o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que tem sido fortemente criticado por tentar controlar e comprar os países do terceiro mundo. Bem, o Fundo de Estabilização Cambial é um desses pequenos sistemas de interligação onde os banqueiros controlam tudo. Isso tem estado envolvido em praticamente todos os escândalos na história americana desde sua criação em 1934. Isso inclui as alegações de contrabando de drogas da CIA, o Iracontra e até mesmo o assassinato de JFK. Outro mecanismo de controle pouco conhecido do sistema monetário é o Conselho de Estabilidade Financeira. Isso foi originalmente esse Comitê de Estabilidade Financeira do Banco de Compensações Internacionais, que foi criado para lidar com reparações de guerra após a Primeira Guerra Mundial, mas logo foi apoderado pelos nazistas alemães. Foi um banco nazista e durante a Segunda Guerra Mundial, esse era o banco onde todos guardavam seu dinheiro. E para ficar acima da luta, em 2006, o presidente Obama assinou o acordo do G20, que concordou em deixar o Comitê de Estabilidade Financeira tornar-se o Conselho de Estabilidade Financeira, que supervisiona nossa economia. Que dita a política para o Fed, para a Comissão de Valores Mobiliários e para outros grupos políticos. E assim, pelo assinar de sua caneta, o presidente Obama colocou agora todo o nosso sistema financeiro nas mãos de banqueiros internacionais, como se já não tivesse uma participação grande através do sistema da Reserva Federal. Então, com os Bilderbergers e com essas agências internacionais que estão agora controlando nossa economia. Daqui é onde o poder de controlar a grande mídia e os grandes negócios chegam por um pequeno punhado de pessoas. E essas pessoas podem rastrear a sua herança e seu conhecimento de volta a esses antigos deuses do céu. A dinastia bancária Rothschild é conhecida como provavelmente uma das principais
organizadoras da pirâmide do poder do mundo de hoje. E eles não riem da ideia dos astronautas antigos. E, na verdade, nos anos 20, eles nomearam de seus filhos Nimrod, porque eles afirmam que são os descendentes do deus rei sumério, o Nimrod. Também descobrimos que Sula, o famoso general romano, fundou um colégio em Roma dedicado à deusa egípcia Ísis. Júlio César dizia que seu pai era o Enéas, o pai de Rômulo e Remo, dito como sendo um híbrido entre um humano e não humano, a deusa Vênus, conhecida como Hathor para os egípcios e Asura para os sumérios. Então, mais uma vez, nós vemos a conexão de volta através dos gregos e egípcios às divindades sumerianas, porque tudo está nas linhagens de sangue. Essas pessoas pensam que eles devem estar no comando do mundo, e eles podem dizer a todos como viver, e eles reivindicam o direito porque dizem que podem traçar suas linhagens de volta aos deuses originais da antiguidade. Aristocracia alienígena e o controle das mídias. Todas as eleições presidenciais na América, incluindo George Washington, foi ganha pelo candidato com os genes mais reais britânicos e franceses. Dos 42 presidentes até Bill Clinton, 33 estão relacionados a duas pessoas: Alfred, o grande rei da Inglaterra, e Carlos Magno, o monarca famoso francês. E assim vai. 19 dos presidentes estão relacionados a Edward III, na Inglaterra, que tem 2.000 conexões de sangue com o príncipe Charles. George Bush e Barbara Bush são da mesma linhagem de sangue de Pierce, que mudou seu nome de Percy quando atravessou o Atlântico. Percy hoje continua sendo uma das maiores famílias aristocráticas da Grã-Bretanha. Fiquei maravilhado com a eleição do ano 2000 ao ver que os Burke's Peerage, uma publicação genealógica muito prestigiada na Inglaterra, previu que George W. Bush seria presidente. Eles disseram que poderiam dizer isso com certeza porque, embora Al Gore também estivesse relacionado com os Windsors britânicos, a família Bush estava mais próximo da relação com os Windsors e, portanto, ele assumiria a presidência. E com certeza, depois que eles pararam a recontagem na Flórida, que agora sabemos que foi ganha por Al Gore, eles da Suprema Corte agora nomearam George Bush como presidente. Então a previsão de Burke's Peerage revelou ser verdadeira. E assim descobrimos que Gore e Bush, John Kerry e Dick Cheney, todos estão relacionados, todos da mesma linhagem. Mas tenho certeza que as pessoas pensam, bem, ao menos você possa dizer que Barack Hussein Obama não faz parte dessa linhagem de sangue, mas você está errado. De acordo com Lynne Cheney, a esposa de Dick Cheney, enquanto ela pesquisava os antecedentes de sua família, ela descobriu que Barack Obama é um primo de 8º grau e de Dick Cheney. Então, ele é um descendente de Maureen Duval, um francês huguenot, que o filho se casou com a neta de Richard Cheney, ao chegar em Maryland no final da década de 650 na Inglaterra. Agora eu percebo que você pode apresentar o argumento que quiser, se quiser voltar atrás, estamos todos ligados a Matusalém ou Adão. Então todo mundo é parente nesse mundo. Mas isso remonta a 1650. As probabilidades, quais são as probabilidades da mesma linhagem de sangue? Você tem do Gore, do John Kerry, do Bush e Barack Obama. Esses são os únicos que podem concorrer à presidência dos Estados Unidos. O Chicago Sun-Times relatou que tanto Obama como Cheney são consanguíneos para com a família Bush. São relacionados. De acordo com o jornal, George W. Bush e Obama são primos em 10º grau, ligados através de um casal do século XVII em Massachusetts, Sarah Sue e Samuel Hinckley. Hinckley é um parente distante de George Herbert Walker, amigo íntimo de Bush e John Warrencock Hinckley, cujo filho, John Walker Hinckley Jr., foi a pessoa que foi declarada como o homem que atirou em Ronald Reagan em 1981. Isso parece incestuoso para você? Que todos estão envolvidos e estão relacionados? Então isso nos leva ao porquê que não sabemos de nada sobre isso. Isso porque a comunicação de massa nesse país hoje se reduziu a cerca de 6 grandes corporações.
Aqui vemos Time Warner, AOL e Disney. E pode ver todos os jornais, livros e programas de TV também. Revistas que essas duas corporações controlam. E depois tem Vivendi, Universal, Viacom e os Corporation e Bertelsmann AG. A Bertelsmann AG é uma empresa alemã de propriedade privada de uma família na Alemanha que durante a guerra, a Bertelsmann foi a maior publicadora de propaganda nazista para Watermark alemã, para os militares. E hoje é a maior publicadora no idioma inglês. E controla a maioria das principais publicadoras nos Estados Unidos. Isso deveria ser motivo de preocupação, mas não é, porque a maioria das pessoas nem sequer sabe sobre, porque eles controlam tudo o que vemos e ouvimos. Hoje, de acordo com estudos por sensor de projeto, descobrimos que as maiores empresas de mídia são interligadas por proprietários comuns, membros do Conselho Interbloqueio. É por isso que não estamos recebendo nenhuma notícia independente. E, na verdade, a maioria das redes de TV agora reuniram seus recursos e eles têm uma equipe de filmagem que gravam algo e, em seguida, cada rede, cada estação é transmitida como se fosse seu programa, mas é tudo homogeneizado. É tudo garantido pelo governo. E não apenas isso, mas recentemente o presidente Obama fez com as políticas de que não se pode usar o dinheiro dos impostos para divulgar propaganda governamental como notícia. Então agora os militares, a CIA, a NSA podem usar o seu dinheiro de imposto para propagandear você. E dizer coisas que eles querem que você ouça e da forma que eles querem que você ouça. Por exemplo, no 12 de setembro de 2009, um número estimado de 2 milhões de americanos marcharam em Washington, chateados e zangados com Obamacare. E sobre as guerras no Iraque e no Afeganistão também. Mas você não ouviu sobre isso, ouviu? Porque ninguém informou sobre isso. Nenhuma das principais mídias de comunicação iria noticiar sobre. No New York Times, Washington Post, tinham pequenas histórias dizendo centenas de milhares. Mas o que se pode ver nessa foto é que eles preencheram a Pennsylvania Avenue e ainda pensar em quando a marcha de 1 milhão de homens em Washington recebeu cobertura por mais de uma semana. Mas 2 milhões de americanos marchando sobre Washington nem sequer foi noticiado. O pessoal diz que é um controle muito apertado sobre mídia de notícia. Agenda alienígena e a nova ordem mundial. Vários líderes mundiais têm tentado nos alertar sobre o que acontece nos bastidores e que há uma força ou poder em algum lugar. Woodrow Wilson colocou dessa forma. Ele disse que alguns dos maiores homens dos Estados Unidos têm medo de alguém. Eles temem algo. Eles sabem que existe um poder em algum lugar tão organizado, tão sutil, tão vigilante, tão entrelaçado, tão completo, tão difundido que é melhor não falarem mais alto de que sua respiração quando falarem condenação dele. É muito forte. Então de quem ele estava falando? Bem, nós sabemos que a elite governante, a elite bancária internacional, nas famílias reais, eles olham com desdenho para o público. E um líder foi citado como tenho dito, que somos apenas comedores inúteis. E tudo isso volta à ideia de que nós temos um problema de superpopulação aqui. A mesma coisa que vimos nas tábuas sumerianas, como o antigo Anunnaki Enlil, ele diz, a população humana fica fora de controle. Temos que fazer algo a respeito disso. Certo, bem, hoje o príncipe Philip da Inglaterra descreveu que o crescimento da população humana é provavelmente a única e mais séria ameaça à sobrevivência a longo prazo. E se não for controlado voluntariamente, isso será controlado involuntariamente por um aumento de doenças, de fome e de guerra. E te pergunto se não é isso que temos visto ao redor do planeta. África sendo dizimada por doenças, guerras que se multiplicam por todo o lado e ainda a inanição de países de terceiro mundo. Na verdade, isso para mim é a maior prova de conspiração no mundo de hoje e da maior conspiração no mundo de hoje, porque nós sabemos que hoje existe a tecnologia acessível que poderia fornecer alimentos básicos, roupas, abrigo, comida e atenção básica médica a cada pessoa nesse planeta. E ainda enquanto você está aqui sentado ouvindo desse vídeo, no fundo da sua mente você sabe que há literalmente milhões de crianças morrendo de fome nesse planeta agora. Por que acontece? Você não quer isso, eu não quero isso.
Bem, depois de ter passado as explicações superficiais, bem, a política, o transporte, não há dinheiro suficiente, blá blá blá. A verdadeira razão é porque, por alguma razão, em algum lugar, alguém quer que seja assim. Se ninguém quisesse que fosse assim, então não seria assim. Então essa é a maior conspiração que está acontecendo hoje. Mas vejamos o argumento do príncipe Philip. O argumento da superpopulação. Isso é verdade? Eu submeto você a um não. Hoje, o espaço médio de vida em Hong Kong, e claro que tem ricos e pobres, mas o espaço médio de vida é de 519 metros quadrados. É um apartamento de bom tamanho, um apartamento muito maior do que eu já vivi quando jovem, ok? Então, com base numa área média de habitação de 519 metros quadrados, a população total de 7 bilhões de pessoas no mundo poderia viver confortavelmente no estado do Texas, sem mais ninguém no resto do mundo. Então espere um pouco, não temos realmente um problema de excesso de população, temos uma densidade populacional. Todos amontoados nessas cidades gigantes. O que está criando cada vez mais um problema por causa da poluição, lixo, crime, congestionamento, etc. Então, qual é a solução? Bem, eu digo, saiam daqui. Que todos se espalhem e vão para outros planetas. Colonizem outros mundos. Mas para Príncipe Philip e a elite governante, como eles se consideram nesse planeta, eles têm um ponto de vista diferente. Príncipe Philip é citado dizendo que caso ele reencarne, ele gostaria de voltar como um vírus mortal, a fim de contribuir com algo que acabe com a superpopulação. Eles querem nos matar. Eles nos querem mortos. Eles querem reduzir a população mundial de 7 bilhões para talvez 500 milhões. Então poderão viver e ter todo o belo campo com apenas pessoas suficientes ao redor para cortar a grama, cozinhar os alimentos e lavar as roupas. Esse realmente é o futuro que queremos? Se não é o que você quer, então é melhor repensar o que você está fazendo e como está fazendo. Porque esse povo nos quer mortos. E estão fazendo isso de uma maneira metódica. Estamos recebendo más vacinações. Estamos tendo má qualidade no ar. Estamos recebendo rastros químicos. Estão pulverizando produtos no céu. Eles até admitiram em certas circunstâncias. Eles fluorizaram a água. Você percebe que um dos ingredientes do Prozac é fluoreto de sódio? Os nazistas descobriram que o fluoreto de sódio ao longo do tempo pode acumular no cérebro, calcificar o cérebro. Isso levar a uma zumbificação, basicamente. Por isso colocaram na água do seu campo de concentração, porque para manter o público pacificado e não resistente. E agora estão colocando isso em 2/3 de água no fornecimento dos Estados Unidos, da sua cidade, do seu município, colocando o flúor na água. É melhor começar a ficar ativo. Ou seus filhos vão ficar sem pensamentos. Organismos geneticamente modificados, eles não temos ideia do que vão fazer, pessoal. E, no entanto, estão expandindo o seu uso por toda parte. Embora existam países no mundo que banem os alimentos geneticamente modificados, mas aqui eles acabaram de derrubar uma lei que simplesmente queria que eles informassem que quando estivessem colocando alimentos GMO em seu suprimento e rotulá-los, deixe-nos saber o que estamos ingerindo. Agora eles não são mais obrigados. É incrível. Portanto, isso não é mais um debate político ou filosófico. Isso é autodefesa. Se você não se der conta e perceber que existe um grupo governante nesse mundo que quer você morto, que quer você doente, que quer que você não pense, então você vai acabar em uma sociedade orwelliana e se perguntar como chegou lá. É bastante incrível porque temos aqui uma pretensa elite que parece estar inclinada a matar o ganso que põe os ovos. E sendo essa terra generosa, abundante de alimentos e água, e terra arável, e muitas oportunidades para qualquer um aqui para viver feliz, mas não. Não, temos que enfrentar a poluição, a crise econômica, as guerras, a crise política, porque alguém quer que seja assim. E é hora de olharmos para essas possibilidades que essa elite reguladora está totalmente consciente da ideia dos antigos astronautas e sabiam que havia tecnologia no passado antigo, eles sabem que tem havido civilizações avançadas. Eles não riem, não fazem graça de tudo isso, isso é verdade. Portanto, eu vejo isso como levando 3 possibilidades.
Ou eles estão tentando usar a tecnologia moderna para contatar os antigos deuses do céu para ganhar o seu conhecimento, para ganhar seu poder. Ou dois, eles já estão em contato com essas inteligências extraterrestres e estão sendo guiados ou controlados por elas. Ou três, eles são os antigos deuses do céu, os Anunnaki, os reis da lenda da serpente. Os antigos alienígenas estão controlando o mundo. Já que é evidente que eles estão tentando controlar a economia do mundo e tentando destruir uma boa parte da raça humana através de doença, guerra e fome. Primeiro temos que nos perguntar, são corporativistas gananciosos? Eles não percebem o que estão fazendo? São simplesmente ineptos ou estúpidos? Ou são meros atos de corrupção? Ou é hora de perguntarmos com toda a seriedade se eles são um de nós? E por mais radical que isso pareça, para nossa autoproteção, acho que é hora de começarmos a considerar seriamente essa alternativa. Baseado no livro Nossa História Oculta, a elite global esconde alienígenas antigos, autor Jim Marrs.